Se temos o poder e a liberdade de fazer escolhas na vida, por que muitas vezes reclamamos dela? Nesse vídeo, vamos aprender a escolher. Isso mesmo, aprender a usar a lei do livre-arbítrio e de verdade arbitrar a vida que queremos ter. Você vai conhecer a lei do tempo. Isso, um calendário diferente, uma forma diferente de se contar o tempo. É simples. Nós temos as estações do ano para primaverar, outonar, invernar e veranear. Mas no caso de nós, humanos conscientes, temos uma quinta estação, a estação das escolhas. E é essa estação que o calendário gregoriano esconde e que a lei do tempo revela. E se você só segue o calendário gregoriano, muito provavelmente alguma área de sua vida vem se repetindo sem solução em todas as estações, não é mesmo? Sai ano e entra ano e tá lá aquela questão. E aí vem a boa nova, estamos iniciando o período de 13 dias da onda encantada do humano magnético. Começa a estação das escolhas. E nesse vídeo eu vou interpretar os códigos dessa lei para que essa onda encantada do humano magnético te traga a orientação para que você possa perceber as sincronicidades. A gente vai falar de livre-arbítrio, de influências e de sabedoria. E o que é melhor, do ponto de vista psicológico, porque muitas vezes não adianta conhecer o tempo das galáxias se a gente não souber aplicar isso no nosso cotidiano. E essa é a pedra de toque desse canal, a análise psicológica que faz da conexão planetária uma conexão terapêutica. Aí sim, até o final desse vídeo você vai ser capaz de perceber como essa sincronicidade pode ser aplicada no seu cotidiano. É quando eu utilizo o auxílio luxuoso do tarô para que esse conhecimento possa vir até onde os nossos pés tocam o chão. Então, galera, prepara o seu chazinho, porque o vídeo de hoje é decisivo para você colocar a sua vida definitivamente no caminho que você escolher. Olá, que bom que você ficou aí. Se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Rato. Eu sou professora, psicóloga, taróloga, esotérica, mão elétrica azul a serviço da transição planetária, trazendo essa conexão terapêutica para você. E hoje eu queria começar a fazer a leitura dessa onda do livre-arbítrio, a onda do humano magnético, pelos castelos. Conforme eu falei na introdução, a lei do tempo ela tem os castelos que corresponderiam às estações do ano no falso calendário gregoriano. E nós estamos então no castelo branco. Então olha aqui comigo, acompanha aqui comigo. Nós temos 5 castelos segundo a lei do tempo. Então a gente tem as estações, né, da entrada do sol nascente, que corresponde ao castelo vermelho, é onde tudo começa. Depois a gente tem o castelo branco, que é o castelo do refinar, esse aqui, ó. E nós estamos exatamente nesse castelo. A onda encantada do humano é a 4ª onda encantada, olha, essa onda encantada aqui que finaliza o castelo branco do refinar. O castelo branco do refinar é o castelo da morte. E a morte é entendida como um processo de refinamento no sentido de que diante da morte, tudo que é falso se dissolve, apenas a verdade prevalece. Por isso, esse castelo branco é um castelo do refinamento. Agora vamos pensar essa onda encantada do castelo branco, vamos aumentá-la aqui. Agora a gente está vendo os 13 dias dessa onda encantada. Começa hoje, dia 20, sábado, e vai até o dia 1º de fevereiro. Ela segue esse desenho porque ela segue o significado dos 13 tons. Então, toda onda encantada tem o primeiro tom, que é o propósito. O tom do propósito, ele atrai e unifica o propósito. O selo é o humano. Então, nós temos as 3 palavrinhas para essa onda encantada, para serem o propósito dessa onda encantada dos 13 dias, que são o poder de influenciar, com a ação de decidir do livre-arbítrio para se alcançar a essência, que é a sabedoria. Numa leitura mais psicológica, o que a gente tem aqui?
A gente tem o conhecimento de que nós influenciamos o tempo todo uns aos outros. Isso é uma ação natural automática. A gente está convivendo, a gente está influenciando e sendo influenciado. Nós temos o poder de arbitrar. A gente escolhe o trabalho que a gente vai ter, a gente escolhe o lugar onde a gente vai morar, a gente escolhe o tempo todo, né? Às vezes, na verdade, nem escolhe. A gente vai sendo levado até por conta das influências que recebemos, a gente vai sendo levado a pensar, a ter determinadas opiniões que a gente muitas vezes acha que são nossas, mas não são. São, na verdade, um grande resultado da cultura que a gente está vivendo, das influências que a gente recebe. E é exatamente por isso que muitas vezes a gente se vê numa vida que a gente diz assim, eu não escolhi essa vida, né? Eu não queria ter essa vida. Queria, ou pelo menos foi escolhendo sem consciência, sem a essência do poder do livre-arbítrio, que é a sabedoria. Mas então como é que a gente faz para alcançar a sabedoria? Aí é que vem toda essa leitura da lei do tempo, da onda encantada, e eu comecei pelo castelo, porque escolher é uma ação de uma experiência maior de refinamento, tá? Então, toda vez que a gente escolhe, a gente está deixando algo, né? A gente está abrindo mão de algo, a gente está se desapegando de algo para poder seguir aquele caminho. E é talvez por isso que antes da onda encantada do humano, nós tenhamos vivido duas ondas encantadas que nos prepararam para esse momento de escolha. Foi a onda encantada do Enlaçador de Mundos. E o Enlaçador de Mundos, ele fala de desapego. Toda essa onda a gente ficou trabalhando o desapego, a gente ficou trabalhando o conceito da morte como as grandes perdas que às vezes a vida tira da gente e a maneira como a gente deve encarar essas perdas como uma grande oportunidade que aparece nas nossas vidas, desde que a gente tenha o desapego necessário para deixar ir aquilo que foi. Depois veio a onda da tormenta que nós acabamos de viver e que eu tive um insight fantástico na Corte Cristal. Então quero aproveitar e convidar você, se você gostar do que você vai ouvir nesse vídeo, considere fortemente tornar-se um membro do canal para poder participar das Cortes Cristal. A Corte Cristal é uma reunião que a gente faz sempre no 12º dia de cada onda encantada, é uma live que eu faço aqui ao vivo, mas exclusiva para membros do canal, porque é quando a gente vai trocar as experiências que vivemos, sempre com essa perspectiva psicológica do autoconhecimento, sobre aquela onda encantada. Então, a onda encantada que passou, que foi a da tormenta, foi uma onda em que a gente percebeu muito bem como que a gente estava se sentindo, né? O que é que estava nos angustiando, o que é que nos perturba, com uma observação bastante atenta a essas perturbações, e nós trocamos isso, então, durante a Corte Cristal, e as sacadas são ótimas, porque a gente aprende com as experiências dos outros também, né? A gente não precisa reinventar a roda cada vez que a gente tem um problema. O grupo é forte, todo mundo que acompanha o canal está acompanhando essa leitura, esse propósito. Então, quando a gente chega nessa live para trocar, é sempre muito proveitoso, muito terapêutico. Mas é só para membros do canal, então, né, veja que aqui tem assim, ó, torne-se membro, seja membro, entra e aí participa da Corte Cristal que nós vamos fazer dessa onda encantada do humano que promete, né, promete. E agora chegamos na onda encantada do livre-arbítrio. Então a tormenta trabalhou bastante as nossas angústias, onde a gente se sente preso. Eu costumo fazer a analogia da onda encantada da tormenta com o arcano maior da torre. E a torre é aquele aprisionamento, aquela realidade que a gente constrói em torno de nós, seja ela um trabalho, um casamento, uma mudança de cidade, um estilo de vida, e que de repente a gente olha para esse lugar, para essa construção e fala, eu não quero mais isso aqui, eu não estou mais cabendo aqui dentro. Isso é uma tomada de consciência que faz com que essa torre então tenha a chance de cair, de se destruir para nos libertar. Então, o olho, né, a atenção na onda da tormenta foi aonde está a tua angústia, que é para você reconhecer esses tijolos que te angustiam e poder se libertar deles.
E aí a gente chega, então, agora na onda do humano, que é esse momento do livre-arbítrio, de se fazer as escolhas. Então você já está desapegado, você já saca o que está te angustiando, bora agora fazer a escolha para sair dessa realidade angustiante. Por isso eu aconselho para você que está chegando no canal agora e que está gostando do que está ouvindo, assista o vídeo até o final, veja se realmente você curte o que você está ouvindo, que eu te aconselho fortemente a fazer um diário. Por quê? Porque no diário você vai escrever aquilo que foi importante no seu dia. Não precisa escrever todos os dias detalhadamente, mas vai ter um dia que naquele dia você vai acordar pensando alguma coisa diferente, ou vai acontecer alguma coisa no seu dia que vai exigir de você uma saída mais criativa, né? Aí vai escrevendo o que aconteceu naquele dia. Quando chega no final da Onda Encantada, lá na Corte Cristal, a gente dá uma conferida. Qual era o selo daquele dia? O que o selo daquele dia estava vibrando para que a gente possa comparar com o que foi que a gente sentiu, pensou ou falou, para ver se vibrou junto, para ver se faz sentido. Porque se fizer sentido, aquilo que você destacou no seu dia, com o selo do dia, o selo e o tom do dia, esse é o caminho. Estamos vibrando, estamos nos alinhando com o tempo que faz essa natureza exuberante acontecer aos nossos olhos, né? Então, seguir o tempo é seguir o caminho da abundância. Então, toda onda encantada tem esses tons. E chegamos, então, a essa onda encantada do humano, aonde, deixa eu mostrar aqui os tons para você ter uma ideia, aonde o segundo tom é o tom do desafio. O tom do desafio é aquele que polariza, né? Porque vivemos aqui uma realidade dual. Isso é uma das coisas também que eu quero pontuar. Muitas vezes a gente entra no caminho da espiritualidade, né? E eu que sou uma pessoa que eu faço parte da egrégora espiritual, da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados, essa é, digamos assim, eu posso chamar isso do meu credo, né? O meu credo é a grande fraternidade branca dos mestres ascensionados. Então a gente faz as conexões, faz os decretos, entra, procura acessar um pouco dessa consciência dos mestres ascensionados. Mas chegou um momento também, ao longo desses meus 30 anos de estrada, de conexão com essa luz espiritual, e eu falei, tá bom, mestre, ok, né? Ainda mais mestre Saint-Germain, ele é muito contundente, você pode criar a realidade que você quiser, é só você falar eu sou. Eu falei, mestre, olha só, você já passou daqui, você já ascendeu ao céu, você esqueceu como é que é dura nessa vida aqui na dualidade, sabe? E eu destaco isso nessa onda das escolhas, na onda do livre-arbítrio, porque 99,9% das vezes que a gente acha que escolheu, a gente não escolheu porcaria nenhuma. A gente foi completamente influenciada pelo meio, ou tanto pelas nossas angústias internas, e saiu só fazendo o oposto daquilo que a gente estava vivendo e que estava nos angustiando. Entendeu o que eu falei? Muitas vezes a gente acha que está escolhendo, na verdade a gente só está fazendo algo que seja diametralmente oposto àquilo que nos angustia. E o outro lado da moeda é a mesma moeda. Então eu quero destacar esse segundo selo de qualquer onda encantada. O segundo selo da onda encantada é aquele que polariza, é aquele que te coloca de cara, olha, ali no céu, né? Ali na galáxia, ali no realm, no lugar, né? Na locação da grande fraternidade branca dos mestres ascensionados, por exemplo, já está unificado, pensamento já está unificado, mas veio para cá, veio para o chão, já tem a dupla mínima, ego e alma. O meu sonho e eu aqui. E fora todas as outras infinitas duplas que existem aqui entre nós, né? Com todas as pessoas que a gente se relaciona. Então, o segundo tom de toda a onda encantada fala desse desafio, dessa polarização. E que a gente tem que buscar, então, essa estabilidade. E aí, o que eu percebi na onda encantada do humano, que por sua vez está encerrando o castelo do refinar, esse castelo branco. Ele traz como o tom, deixa eu pegar a onda encantada aqui, olha,
No segundo tom, a gente tem o selo do Caminhante do Céu. O Caminhante do Céu, o Caminhante do Céu lunar, ele polariza o que representa o selo do Caminhante do Céu. E esse selo representa o seguinte: a ação do Caminhante do Céu é explorar. Então, é a gente ter olhos de pesquisador, é a gente ter olhos de observador. O poder do Caminhante do Céu é o espaço. Então, é o espaço, é o que nós ocupamos aqui. Na verdade, o espaço, ele é uma condição bastante concreta dessa nossa terceira dimensão, né? A gente precisa vencer espaços. A gente parado não conhece nada. Então, é explorar espaços. E como nós trabalhamos aqui numa leitura psicológica, os espaços que a gente tem para explorar aqui são espaços internos da nossa mente. Espaços na nossa mente. Você tem espaços na sua mente ou as suas verdades estão concretamente estabelecidas, sem absolutamente nenhuma chance de dúvida? Então, esses são os espaços internos que a gente deve explorar. E a essência do Caminhante do Céu é a vigilância. É você estar vigiar e orar. Lembra disso? Vigiar e orar. Então, é o tempo todo a gente está prestando atenção nos espaços internos da nossa mente. Se não há espaços internos na nossa mente, meus queridos e minhas queridas, não há decisão genuína. Não há a utilização verdadeira do livre-arbítrio. Se você não tem espaços na sua mente, você não está arbitrando. Você não está trazendo da sua alma, do seu espírito, do seu interior, da sua verdadeira vocação, do seu verdadeiro talento, alguma informação que possa entrar nesse espaço para que você possa ser criativo e verdadeiramente ter um livre-arbítrio, uma escolha criativa e não reativa, que vai só perpetuar as relações e perpetuar a qualidade nas relações. Entende? Então, esse é o desafio da onda encantada dos humanos, do livre-arbítrio, do influenciar com sabedoria. Né? Vamos embora estabilizar, vamos embora perceber os espaços, não só internos, mas os externos também. Existem espaços novos para você explorar na sua vida? Ou você faz sempre o mesmo caminho, da casa para o trabalho para casa? Você faz sempre as mesmas compras no supermercado? Você vai sempre no mesmo lugar? Espaços internos e externos é também uma dualidade do tom lunar a ser considerada. Percebe? Então, essa vigilância, sabe, de manter espaços internos e externos. E aí, qual não foi a minha surpresa quando eu, ao olhar para o Castelo Branco, eu detecto que a primeira onda encantada do Castelo Branco é justamente a onda encantada do Caminhante do Céu. Então, aquilo que nós vivemos durante a onda do Caminhante do Céu, se a gente fez lá o nosso diário, se a gente aproveitou esse comando, né, essa sugestão de fazermos o nosso diário, nós temos o aprendizado, aquilo que nós vivemos lá no Caminhante do Céu, que nos levou a explorar, é aquilo que a gente pode trazer agora como experiência para vencermos esse desafio da onda encantada do humano, que é essa que vai nos abrir a oportunidade de fazermos escolhas. E aí, olhando, né, aqui eu fui vendo que toda primeira onda encantada, olha só, acompanha comigo. Primeira onda encantada do Castelo Vermelho é o dragão. O desafio da última onda encantada que fecha o Castelo Vermelho é o dragão lunar. Então a gente tem isso, olha, serpente magnética, que é a primeira onda encantada do próximo castelo que a gente vai entrar, é também o tom lunar da última onda encantada do castelo. Então agora, a partir de agora, a gente pode começar a transitar as primeiras ondas encantadas de cada castelo, anotando com muita, entusiasmo as experiências que serão vividas ali durante aquela onda encantada, porque elas vão fundamentar, elas vão nos instrumentalizar para viver o desafio
do encerramento, do fechamento desse castelo. E só para encerrar aqui o assunto do castelo, para o pessoal que está chegando agora, os 5 castelos, eles são 5 e não são 4, como as nossas estações do ano, da natureza, né, que da terra, que tem aqui os 4 elementos, o fogo, o ar, a água e a terra. Nós, como seres humanos, nós temos o 5º elemento, que é a consciência. Então, é importante a gente saber disso. Nós temos do fogo a inteligência espiritual, a iluminação, as ideias, a imaginação, a vontade. A gente tem equivalente ao que conhecemos como a água na natureza, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A gente tem o que equivale ao ar, que está em todo lugar ao mesmo tempo, como a espada de 2 gumes, porque o ar é o elemento que tem analogia com o nosso pensar. A gente pensa, né? Se você pensar aqui, pensa quarto, no mesmo momento seu quarto aparece na sua mente. Então, o pensamento é como o ar, ele pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento. E a terra, na leitura do tarô, como eu faço, né, a leitura para o autoconhecimento, que tem uma perspectiva psicológica do tarô, a terra é o nosso comportamento, é a nossa atitude, é aquilo que reúne o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero, e eu então expresso. Nos castelos, a gente tem um 5º elemento, assim como em nós, porque a gente, além de pensar, querer, sentir e fazer, nós temos consciência, ou pelo menos deveríamos ter, consciência sobre o que pensamos, queremos, sentimos e fazemos. Então, esse 5º castelo, que é o castelo que corresponderia à nossa consciência, que é o castelo verde, ele é conhecido na lei do tempo como o castelo da matriz. E isso é extremamente importante, porque é aqui que a gente cria uma nova matriz. Então, se a gente está aqui para lapidar a nossa personalidade, para que a nossa personalidade seja uma persona que expresse fielmente a minha alma, o que eu vim fazer aqui, o meu sonho, então nessa lapidação eu devo chegar a esse 5º castelo da matriz com uma nova personalidade a ser treinada, né? Uma nova personalidade a ser experimentada, porque eu mudando o que eu penso, que eu sinto, que eu quero, que eu faço, eu mudando meu personagem aqui, eu vou parar em outras cenas, em outros roteiros, em outros palcos, mais coerentes com aquilo que eu quero, se eu estiver de verdade fazendo esse trabalho de dentro para fora. Percebe em que consiste a lei do tempo? E a partir da leitura daqui do canal, é uma cura, sabe? É a cura do passado, do qual a gente se deprime porque tem experiências que às vezes não são muito legais, a gente fica ansiosa por um futuro que eu não sei qual vai ser, tira a gente desse passado e desse futuro e coloca a gente no momento presente e nos empodera utilizando o poder da consciência. Eu vou ganhando consciência, observando, meditando, explorando espaços internos, vou vendo o que eu faço, vou me orientando pela lei do tempo, vou comparando e vou tendo referência para eu caminhar. Então, é importante o diário, a sugestão do diário, a sugestão de acompanhar as interpretações das ondas encantadas, que a gente vai se refinando, vai transformando no castelo azul. Castelo azul é o castelo da magia, da transformação. Veja, a gente chega no castelo amarelo, vendo qual foi o fruto maduro, né? Aonde chegamos, qual foi o resultado dessa viagem nesses 4 castelos, para então, no castelo verde, a gente produzir uma nova matriz. E agora a gente já sabe que toda a primeira onda encantada de cada castelo é o desafio da última onda encantada que vai fechar esse castelo, tá certo? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, que eu acho que esse toque do caminhante do céu, dessa necessidade da gente explorar, ou pelo menos observar se há espaços internos ou não na nossa mente e na nossa vida. Eu vou fazer um resumo do propósito, do significado, da vibe dessa onda e depois eu continuo com os outros tons num próximo vídeo. O resumo que eu trago é esse, olha, a onda encantada do humano, aprenda a fazer escolhas e nunca mais reclame da vida, é
é real, isso é sério. Desde que a gente perceba que isso é um processo. Não é uma pílula que a gente vai tomar e amanhã a gente vai estar fazendo escolhas coerentes e elegantes. Não, é um processo. E por isso que eu destaquei essa descoberta de hoje. A gente pode viver 13 dias de uma onda encantada, prestando atenção, fazendo o nosso diário, conferindo com o tempo, que vai nos ajudar a fechar o castelo que a gente estiver transitando. Então, isso já vai ser um processo extremamente bem orientado e dirigido, se a gente se permitir passar por esse processo. Então, a onda encantada do humano tem essa importância, é o refinamento da nossa personalidade, para que a nossa personalidade venha a de verdade ser um instrumento de expressão da nossa alma, do nosso sonho de vida. Eu tirei uma frase estudando, né, o significado, o caminho em que essa onda está acontecendo. Eu tirei a seguinte frase: olha, é preciso perceber os padrões divinos, porque acompanhá-los é conhecer a abundância. Então, percebendo os padrões na natureza e em nós. Depois tem o selo do humano, ele ser parte de uma célula de tempo que está ligada ao processo, à fórmula, o formular, a ação de formular. As células do tempo, elas são feitas assim, olha, dos 4 selos, né? Um selo vermelho, um branco, um azul e um amarelo. E a célula do tempo que corresponde ao selo do humano, é essa aqui, olha. Ela está processar e, portanto, ela formula. Então, é importante mesmo, né? A gente vai estar nesse momento formulando nossa lapidação, nosso próximo passo na evolução da nossa personalidade como expressão da nossa alma. Depois ela está no Castelo Branco, norte do Cruzar, que a gente falou bastante, explorou bastante. Depois ela faz parte da 4ª onda encantada do castelo, então ela está fechando esse castelo. E nesse momento também nós estamos com o Sol entrando em Aquário. Então também é uma mudança astrológica que nos afeta muito. Em que sentido? Da gente perceber, nesse momento em que o nosso desafio é explorar espaços internos e externos, da gente perceber em qual coletivo estamos inseridos. Qual é o meio social que você está inserido? Esse meio social que você está inserido, ele te representa? Ele representa os seus valores, os seus princípios? Ele representa o seu lazer? Ele representa... ele te representa? Ele é uma extensão de você? Naquilo que você acredita que você quer para você? Porque, como projeção, ele é uma extensão de você. Ele te revela. Né? Então, com o Sol entrando em Aquário, ele iluminando esse coletivo em nós, o quanto ele nos representa e o quanto nós estamos representados nele. Essa é uma questão. E Plutão em Aquário também está entrando junto, e Plutão, ele entra justamente no Kim, amanhã, no Kim do Caminhante do Céu Lunar. Então, ele vem com a foice, cortando todos os excessos, cortando tudo aquilo que não é necessário, para que eu agora possa fazer as minhas escolhas, inclusive as minhas escolhas sociais, né? Qual é o meio social que eu vou circular, que eu quero para mim, quais são os amigos que eu quero, amigos não são a família que a gente escolhe. Então, olha aí o momento da escolha aí. Será que realmente você escolhe os amigos que você tem e na sua escolha eles te representam? Então, essas são as questões que eu encerro o vídeo de hoje, bem nesse tom lunar, né? Bem nessa polarização, nessas perguntas, para que a gente possa trilhar essa onda encantada do humano magnético branco de uma forma bastante consciente, tá bem? Então era isso, galera. Beijo, até a próxima. A gente continua fazendo a interpretação dessa onda encantada nos próximos vídeos.